Boa noite, igreja. Primeiramente, agradecer ao convite do pastor Melk por estar hoje aqui para compartilhar a palavra do nosso Deus. Meu nome é Fabiano Paiva, eu sou membro da Igreja Central e estou aqui com minha esposa Andréia. E hoje eu trago uma mensagem que primeiramente mexeu comigo. Porque se a mensagem não mexer com quem está pregando, tem alguma coisa errada. E quando eu estava montando o sermão, eu achei que ela tinha que ser compartilhada. E o tema que nós vamos trabalhar hoje, para a nossa reflexão, fala de Laodiceia. O último chamado antes do ano novo. Nós estamos chegando ao final do ano, onde nesses momentos de festas, às vezes a gente para fazer uma reflexão de tudo que aconteceu no ano, que deu certo, que deu errado, e a gente começa a fazer projetos para o ano que está por vir. Eu gostaria de convidá-los de abrir as suas Bíblias no livro do Apocalipse, aqueles que tiverem ou acessarem, as suas Bíblias aí nos meios digitais. Em Apocalipse capítulo 3. Mas antes de nós lermos aqui o texto para a gente poder refletir, eu gostaria de novamente convidá-los, do jeito que vocês estão, a gente fazer mais uma oração. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai amado, Criador do céu e da terra, eis-nos aqui, Senhor. Que nesse momento o poder do Teu Espírito Santo, que está entre nós, acalme as nossas mentes e os nossos corações, para que a gente possa, Senhor, ter foco na Tua mensagem, para que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para o entendimento, para a compreensão da mensagem, e que essa mensagem seja um diferencial para a nossa fé, da nossa busca, de dar sentido e propósito, que essa mensagem possa nos levar a sair daqui hoje, alimentados, fortalecidos, reavivados e conscientes da nossa fé, conscientes de por que nós estamos aqui. Que o Senhor me use poderosamente através da minha mente, da minha boca. Que o Espírito Santo faça com que essa mensagem seja transmitida com força, com verdade, com entusiasmo, com alegria, com vibração e com muita fé. Eu entrego tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, essa mensagem eu gostaria já de alertar. É uma mensagem meia forte, onde a gente vai parar para pensar em muitas coisas do porquê que nós estamos aqui. Por que eu vim aqui? O que eu estou buscando? E a mensagem, ela começa falando de uma igreja, que diz assim no capítulo 3, nós vamos ler os versos 15 a 17, que diz assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Para a gente entender o Apocalipse, a gente sabe muito bem que o Apocalipse ele é um livro com simbologias, com símbolos, com códigos. E quando a gente vai para a etimologia da palavra Apocalipse, no grego, ela é formada por duas palavras, apó e calipsis. Apó tem um significado de fora, fora de, afastamento. Quando eu leio o significado da palavra calipsis no grego, ela tem um sentido de cobertura, véu ou ocultamento.
Então, quando eu junto essas duas palavras, formando a palavra Apocalipse, ela quer nos dizer o seguinte: o próprio Jesus diz lá no primeiro verso do capítulo 1, revelação de Jesus Cristo. Mas o que ele quer dizer revelação? Ele quer dizer que ele quer tirar ele quer retirar o véu que cobre os nossos olhos da nossa ignorância. Ele quer tirar e nos tornar, ele quer pegar algo que está oculto para trazer para algo revelado. Por isso que é revelação. E quando você começa a estudar o Apocalipse, João ele tem uma primeira visão, as 7 igrejas. As 7 igrejas são 7 períodos que Jesus relata para que João escreva, contando a história da igreja de Cristo, desde o período apostólico até o final dos tempos, que é o tempo que nós vivemos hoje. Então, cada igreja representa uma fase do cristianismo, onde Cristo traz promessas, elogios, traz alertas. Só que quando ele chega em Laodiceia, ele apresenta uma igreja que se diz fria, morna ou quente. Aí a gente precisa entender o significado disso. Porque o livro do Apocalipse, como eu falei, ele é codificado. E a gente precisa ter a decodificação das mensagens. Eu, quando não era da igreja adventista, eu era de outra denominação, e a gente já contou nossa história aqui para vocês. Eu abri a Bíblia e não entendia nada. Parecia que eu estava lendo um livro chinês. Mas, a partir do momento que você se propõe, se você se permite, né, quando você se permite a querer conhecer e aceita Cristo como seu Salvador e Redentor, o Espírito Santo começa a trabalhar. Aí você começa a ter o entendimento do algo que está oculto para algo que vai ser revelado através de Cristo. Então a igreja de Laodiceia é uma igreja que vive os finais dos tempos. É o nosso momento que vivemos. Ela iniciou em 1844 e ela vai encerrar com a volta de Jesus. Acredite você ou não. Laodiceia não é apenas uma igreja profética, mas é o retrato espiritual do cristão do tempo do fim. Por isso que eu perguntei, que a gente tem que dar sentido e propósito. Por que nós estamos aqui? No encerramento deste ano, estamos, como eu falei, no final do tempo, do ano, essa mensagem se torna um chamado para a autoavaliação espiritual nossa. Como nós fazemos com relação ao trabalho, como nós fazemos com relação à família, projetos, né? E com relação ao projeto espiritual, com relação à autoavaliação espiritual. Como que eu fui este ano e como que eu pretendo iniciar o ano? E isso mexeu comigo. E a palavra tem que mexer. O evangelho ele tem que fazer sentido. Porque se o evangelho não faz sentido, a minha fé tem alguma coisa errada. Porque ser cristão dentro da igreja, dentro de um templo, é fácil demais ser cristão aqui dentro. Porque tudo aqui é controlado, tudo aqui tem script, tudo aqui tem momento. E aí eu trago essa imagem. Muitos estão dentro dos templos, usando máscaras. Cristãos que dentro da igreja é uma pessoa, quando sai pela porta da igreja é outra. Ele coloca a máscara quando entra, e quando sai ele tira a máscara. Porque se o evangelho não transforma, como eu falei, tem alguma coisa errada. Porque o evangelho, ele tem um propósito de transformar o nosso caráter, transformar o nosso eu, transformar o propósito de por que nós estamos um domingo dentro de um templo, buscando alguma coisa, buscando dar sentido à fé.
E a pergunta inicial que eu inicio, como inicial, né? Para a gente refletir aqui é o seguinte: ao olhar o ano que está se encerrando, se Cristo avaliasse hoje a minha vida e a sua vida, Ele encontraria um cristão com coração quente, frio ou morno? Para a gente responder essa pergunta, eu tenho 3 pontos para a gente trabalhar aqui. Eu tenho que decodificar por que Jesus fala que Ele só vomita o morno, Ele não vomita o frio e Ele não vomita o crente, o quente, né? Que Ele está bem assim, ó. Assim porque és morno, no verso 16, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Então o problema não é o frio, o problema não é o quente, o problema é o morno. Então, para a gente entender como está o nosso coração, como está a nossa fé nessa busca, se ela é quente, ela é fria ou ela é morna. Vamos para 3 pontos para a gente pensar. O primeiro ponto: a doença da mornidão espiritual. É uma doença. A mornidão espiritual é a gente viver uma fé de aparência. Máscaras. Máscaras. Dentro da igreja, eu me torno um cordeirinho. Mas fora da igreja, eu humilho minha mulher, eu humilho meu marido, eu sou mentiroso, eu sou falso, eu sou corrupto, eu sou um mau profissional, eu sou um mau cidadão, não respeito lei de trânsito, não respeito nada. Vive de máscaras. Porque ser cristão, a palavra cristão, ela tem um peso muito grande. Quando eu entendi o significado da fé, o propósito de eu estar buscando respostas à minha existência, eu tomei uma decisão de parar de brincar de ser cristão. De levar a sério, como eu levo a sério o meu trabalho, como eu levo a sério a minha família, como eu levo a sério de ser um cidadão digno, correto, moralmente, perante a sociedade. Então a gente tem que parar de brincar. Isso, quando eu falei para vocês que o sermão mexeu comigo, me fez reavaliar a minha fé, a minha caminhada, o propósito. Por que eu me dedico à igreja? Por que eu sou ancião da central? Por que eu fico ministrando a palavra em várias igrejas? Por que eu me envolvo nas missões? Por que eu tento crescer profissionalmente, mas também espiritualmente? Então, o primeiro ponto é essa doença da mornidão espiritual, que é viver uma fé de aparência. É uma fé sem transformação verdadeira, porque a fé ela começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. E muitos irmãos, agora eu vou dizer, me desculpem, mas eu tenho que falar, porque isso serve para mim. Muitos cristãos que estão dentro da igreja de Cristo, que andam com Bíblia debaixo do braço, que pregam, que dão estudo bíblico, que se envolvem em missão, vão se perder. Aí eu entendo quando Jesus fala para um fariseu que é bonito por fora, podre por dentro. Sepulcro caiado. Máscaras. A fé, a palavra, que vem, porque eu preciso da palavra para me alimentar, para dar sentido, entendimento e fundamento à minha fé. Se eu não entendo Cristo, por isso que eu falei que essa palavra, ela é muito pesada, ela tem uma responsabilidade. Porque quando eu digo que sou cristão, eu sou seguidor de Cristo. Eu represento Cristo. Eu testemunho Cristo. Eu imito, ou tenho que imitar, né? Cristo. E eu tenho que ser discípulo dele. Dentro e fora da igreja. Dentro dos dons que Deus nos deu. Porque tem que ter transformação. Se não tem transformação, você é morno.
É possível conhecer a Bíblia, conhecer as histórias, conhecer a etimologia das palavras, conhecer o contexto, através da história, da arqueologia. É excelente. Mas não adianta eu só conhecer. Eu tenho que praticar. Eu tenho que praticar. Porque quando você está na faculdade, você está no primeiro período, que você se dedica a um curso que você busca, né, para dar um alicerce profissional na sua vida no futuro, você começa do zero. O conhecimento você vai adquirindo, ele vai evoluindo no processo de aprendizagem. Você faz o primeiro período, segundo período, terceiro período, dependendo do curso. Como medicina, você não para de estudar. Então, é uma evolução de crescimento intelectual. Mas não adianta eu ter conhecimento intelectual e não saber fazer uma cirurgia. Eu só tenho teoria. Mas na prática, por isso que tem que ir para uma residência, por isso que o acadêmico tem que ralar, vive aí em estágio participando. Eu não sou médico, né? A minha área é outra, mas é o que a gente sabe. A minha área também foi assim. Eu tive conhecimento, mas eu praticava. Tinha momento de estágio, de aprendizado, de conhecimento na prática. Então não adianta conhecer muito a Bíblia se você não pratica. E frequentemente a igreja, sem entrega diária, um cristão que não se entrega a exercitar na prática o conhecimento teológico, porque eu preciso conhecer a Cristo. Como eu falei, eu tenho que ser testemunha, discípulo e imitar Ele. Porque quando eu digo cristão, eu tenho que seguir o meu mestre. Se eu digo budista, o cara segue Buda. Se o cara diz que é espírita, vai seguir ali Allan Kardec. Mas eu sou cristão. E eu tenho que seguir Cristo. E eu tenho que conhecer Cristo para ter transformação verdadeira, para eu não ficar usando máscaras. Isso mexeu comigo, gente. Isso me quebrou. E eu tomei uma decisão séria na minha vida. Eu saí de uma denominação que eu tinha 52 anos envolvidas dela, praticando. Eu não era só de sentar em banco, eu praticava, era envolvido com a Andréia, em liderança na igreja. Mas eu não conhecia Cristo. Eu usava máscaras. Isso é para a gente pensar. Então, o cristão morno é aquele cristão que vive uma falsa segurança espiritual. É aquele que acredita que está bem. Não, eu já sei tudo, eu dou estudo bíblico. Eu não preciso mais me alimentar. Não preciso mais ir a cultos. Porque eu já estou acima. Máscara. Nós precisamos nos alimentar todo dia da palavra, como você se alimenta para fortalecer o teu corpo físico e mental. Você precisa do jejum de manhã, você precisa do almoço, você precisa do jantar, e às vezes você ainda faz o lanche nesses intervalos, para manter o teu corpo em condições de produzir. Se na vida humana, material é assim, por que na vida espiritual não é? Aí o morno é aquele que vem uma vez no culto e acha que está bem. Estou fazendo a minha parte. Fui lá. Eu louvei, eu ajoelhei, eu orei, eu gritei. Máscara. Porque não está tendo transformação verdadeira. Porque para eu ter uma transformação em Cristo, eu tenho que ter relacionamento. Eu e minha esposa vamos fazer 28 anos, ou 26 anos de casado agora, em dezembro. Dia 28. 26 anos. Vocês acham que a gente tivesse um relacionamento da seguinte maneira? Vamos lá, um relacionamento assim. Eu acordo de manhã. Oi, André, tudo bem? Tchau.
Volto para casa do trabalho. Oi, André, tudo bem? Toma um banho? Tá, comigo, vou dormir, tchau. Você acha que o relacionamento duraria 26 anos? Porque é assim que muitos cristãos vivem. Faz aquela oração automática, mecânica. Acorda de manhã, Senhor, obrigado pela vida. Aí vai para o café. Obrigado pelo pão, pelo babá, amém. Aí vai trabalhar. Aí passa o dia trabalhando. Aí chega a noite, janta, às vezes lembra de orar. Vamos orar pelo alimento, amém. Aí vai dormir. Obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado pela processão, amém. Será que vai ter um relacionamento íntimo e profundo? Como que eu vou conhecer? Como que eu vou entender quem Ele é, para que eu possa permitir que Ele molde o caráter dele dentro de mim? Então o cristão morno, ele vive uma falsa segurança espiritual. Ele acredita estar bem, como eu falei aqui, mas merece de graça, discernimento espiritual e poder do Espírito Santo. No final do ano, nós estamos chegando, 2025. A questão não é quanto fizemos, mas quanto fomos transformados por Cristo. É isso que você tem que analisar. É isso que eu tenho que analisar. Porque todos nós aqui, todos, eu e todos, e quem está assistindo também, temos debilidades, temos fraquezas, temos vícios, temos medos, temos angústias, temos incertezas. A nossa fé, ela vai em cima, parece aquele gráfico do coração, né? Sobe e desce, sobe e desce. A nossa fé é assim, ela flutua. Mas se eu não for perseverante na fé, para me tornar quente, eu tenho tendência de afastar da igreja, não estudar a Bíblia, não ter uma intimidade profunda com Cristo. Então a questão não é quanto fizemos no ano, mas quanto fomos transformados por Cristo. Jesus, ele rejeita o morno, o cristão morno, porque é um cristão que tem fé sem paixão. Ele entra na igreja e sai do mesmo jeito, nada mudou. Ele bate na mulher, ele mente para a mulher, ele é corrupto, ele é falso. Eu tenho que falar verdadeiramente o que meu coração sente. Porque esse sermão serve para mim. Todos nós temos debilidades, todos nós temos fraqueza. E nós temos que saber as nossas debilidades, nós temos que saber as nossas fraquezas, para que a gente possa pedir ao Espírito Santo, a Cristo, para dar força para vencer essa debilidade. E eu venci algumas. Parei de beber, parei de andar em locais que não me elevam, parei de ouvir músicas que não me faz a minha mente ter uma mente tranquila, porque nós temos duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal. A natureza espiritual é composta por 3 pontos na nossa mente, no nosso aqui córtex pré-frontal: razão, consciência, e quando os dois trabalham juntos, transforma em discernimento e adoração. Essa é a natureza espiritual que Deus tinha dado para Adão e Eva no Éden. Mente perfeita. Mente que consegue avaliar o cenário e entender se aquele ato, aquela vontade, aquela emoção, aquele desejo não está me levando para o lado errado. Porque pecado não é tentação. Tentação não é pecado. Porque Satanás sabe as minhas debilidades, sabe a debilidade de vocês. E ele vai trabalhar onde? Ele vai potencializar a minha debilidade. Ele vai potencializar a tua debilidade, para que você caia, peque. E o que é pecar? A gente tem que entender o que é pecar. Pecar, como diz 1 João 3,4, transgressão da lei. Que lei? Lei de Deus, Êxodo 20. E por que tem que ter uma lei? É a mesma coisa que você tem que saber a lei de trânsito.
A mesma coisa para você entender ser um cidadão correto na sociedade, porque existem leis civis, leis penal e leis de trânsito. Para que existem as leis? Para transformar eu e você num cidadão correto, justo, digno, de cumprir e obedecer às leis. E por que na vida espiritual eu não penso assim? Foi um dos motivos que me incomodou quando eu brincava de ser cristão. Mas então o morno a gente já sabe quem é. Agora quem é um frio, quem é um quente? Vamos decodificar? O frio, Jesus disse que não vomita nem o frio e não vomita o morno. Ele vomita o quente, ele vomita o morno. E o morno, nós sabemos quem são agora. Quem é o frio? O frio, todos nós passamos por uma fase dessa. Porque eu passei, mesmo com 52 anos, dentro de uma denominação, que eu não conhecia Cristo, eu não sabia quem Ele era, e eu não sabia o significado de representar Ele. Quando eu tive o entendimento da cruz, eu tive uma experiência em 2014, da cruz, não 2015, eu só tive a resposta em 2018, num congresso internacional de arqueologia bíblica, na Unisp Engenheiro Coelho. Ali eu tive o significado da cruz. Então, se você não conhece o significado, você não vai entender. Mas o que é o frio? O frio é aquele que, quando entende quem Jesus é, e ele aceita Cristo como seu Salvador, ele toma uma decisão. Eu quero ser seguidor de Cristo. E aí, ele entra no tanque batismal e testemunha ao público que ele, a partir dali, ele está morrendo para o mundo, para as suas deficiências, para tudo aquilo que levava ele para o lado do erro. E ele renasce, um novo homem e uma nova mulher. Só que o problema não termina ali. Por isso que é frio. Porque quando você sai do tanque, você precisa de conhecimento para crescer em verdade e em espírito. Porque Paulo falou que nós nascemos como bebês na fé. E nós precisamos nos alimentar da fé para crescer, ficar forte. É como um bebezinho que quando ele nasce, depende de você. E aí você começa a cuidar, os pais. Aí ele começa a querer ficar sentado, você tenta ali para apoiar. Aí ele começa a engatear, você começa a proteger. Aí ele começa a ficar em pé, e você protege para ele não cair. E aí ele começa a dar o primeiro passo. Aí ele começa a correr, daqui a pouco ele está andando, fazendo a sua vida. É assim a fé. Ela começa a beber. Mas, porém, todavia, cabe a nós buscarmos crescer. E quando eu começo a crescer com verdade, com humildade, e com discernimento claro, correto, usando o córtex pré-frontal, para entender e compreender os fundamentos, os princípios, que a lei de Deus tem, para mim transformar o meu caráter, eu começo a desenvolver, me tornando cada vez mais quente, aí chega uma hora que você é aquele crente ativo, parece que meteu o dedo na tomada 220, aquele quente, aquele cristão que se envolve, que vibra, que busca transformação, que busca ter verdade, busca dar sentido à fé, busca a esperança, que é Cristo Jesus. Mas Jesus também, Ele nos apresenta 3 remédios, que está no verso 18. Olha o que Jesus tem para mim e para você. Aconselho-te. Quem que ele está aconselhando? O frio? O quente? Quem que ele está aconselhando? O morno. Aconselho-te de que de mim, compre de mim, ele está falando dele,
Compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, da minha nudez. E colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. O que Jesus quer nos trazer com esses 3 remédios? Primeiro eu tenho que entender que é o ouro. Por que ele aconselha o ouro? Vocês sabem como que você refina o ouro? Alguém sabe aqui? Como que refina o ouro? Fogo. Você pega o ouro da natureza, que vem cheio de impurezas. Aí você coloca o ouro em temperatura altíssimas. Fogo abrasador. As impurezas são descoladas do ouro. São afastadas do ouro. E aí você tem o ouro fino, refinado. O que é o ouro? A nossa fé. Por isso que nós passamos, às vezes, por tribulações, por problemas no dia a dia. Porque aquilo ali é o fogo que precisa lapidar a nossa fé, o nosso caráter. Porque Ele quer nos transformar puro. Porque o dia que Ele voltar, Ele só vai levar os justos. E eu oro a Deus todo dia, para que se eu dormir, se eu morrer, e não ver Ele voltar, eu durma como um justo, uma pessoa correta, digna, que realmente buscou dar valor à fé. Mas se eu estiver vivo, e Ele me der essa oportunidade, de presenciar em vida a volta dEle, que Ele, ao mandar o seu anjo, os anjos, que vão nos levantar, e transformar o nosso corpo em um corpo glorificado, como Adão e Eva tinham no paraíso, com a mente, com a natureza espiritual pura. Que Ele me considere também justo. Sabe qual é o meu maior medo? Eu espero que também seja o de vocês. Eu ouvi Jesus dizer: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Mas Jesus, eu estava pregando na Mais Perto, Jesus, eu me envolvi nas missões, Jesus, eu fiz ação social, Jesus, eu me dediquei à tua obra dentro da igreja. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Morno. E o que é vestidura branca? É a justiça de Cristo. Porque quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, no Éden, eles tentaram cobrir o seu pecado, a sua transgressão, a sua desobediência. E aí eles fizeram roupas de figueira para cobrir a sua nudez. O seu nudez é erro, transgressão, desobediência, maldade. E aí Jesus mata 2 cordeiros, tira a pele do bichinho, que não tinha culpa nenhuma, num lugar glorificado, perfeito, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Jesus, Ele quer nos dar a justiça dEle. Só depende de mim e depende de você. Depende de você que está assistindo. A decisão é nossa. O Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus que dá a liberdade para você decidir o que você quer. Mas toda decisão tem consequência. E o que é o colírio? O colírio é o Espírito Santo, que quando você se permite a vestir a justiça de Deus, entregando a sua vida a Ele no tanque batismal, verdadeiramente, sem máscaras, sem mentiras, o Espírito Santo vai começar a trabalhar com você. Mas você precisa fazer o dever de casa. Você precisa se alimentar como você toma o café da manhã, almoço e janta, pela palavra. Por isso que Jesus diz: eu sou o pão da vida.
A gente precisa comer desse pão. E sabe o que significa Belém no grego? Vocês sabem? Porque Jesus nasceu em Belém. Vocês sabem o significado que significa Belém no grego? Casa de pão. O pão da vida tinha que nascer na cidade de Davi, na casa do pão. Humilde. Isso é lição para a gente. Colírio é quando o Espírito Santo consegue, através da nossa vontade, abrir a nossa mente para o entendimento, fazendo com que a gente fortaleça a nossa fé, para que haja um crescimento de bebê para uma pessoa adulta, quente, cristão quente, que aí você conhece, como o Apocalipse diz, sair de uma coisa oculta e você vai para um lugar revelado, e a revelação tem um nome: Jesus Cristo. E eu encerro, que o tempo já se foi. Teria tanta coisa para falar, né, irmão Eider? Mas eu gostaria de falar muita coisa, porque esse sermão mexeu comigo. Mas eu queria encerrar, como eu falei no início, 7 igrejas, 7 períodos da história do cristianismo, 7 fases de cristãos que se entregou a vida a Cristo, que viveria durante toda a história, para que a palavra e o evangelho fosse multiplicado, transformando pessoas como nós aqui hoje. E nós vivemos na última igreja. Agora tem um segredo nessa codificação. A gente precisa entender esse código para decodificar o que Jesus fala no finalzinho de cada igreja. Ouçam. Na primeira fase da igreja, que é a igreja apostólica dos apóstolos que andaram com Jesus, até João, quando ele morreu, ele diz assim: eu virei até você. Na segunda fase da igreja, ele diz assim: eu darei a coroa da vida eterna. Na terceira fase da igreja, virei sem demora. Na quarta, até que eu venha. Ele dizendo para os cristãos, para esses cristãos que estavam nesse período da história da igreja. Na quinta, eu virei como ladrão. Na sexta igreja, venho sem demora. Vocês estão observando que é tudo futuro? Vocês estão observando? Jesus falando sempre no futuro. Mas quando chega em Laodiceia, ele diz assim: estou à porta e bato. O que ele quer dizer para mim e para você hoje? Ele está prestes para voltar. Aí eu faço um comparativo só para a gente entender um pouco o que Jesus quer nos ensinar. Imagina que aqui na igreja mais perto tem um aniversário de uma irmã muito querida. E os irmãos querem fazer uma surpresa para ela. Mas o nosso irmão aqui era responsável pelo bolo. E não chegou ainda. E aí o Eider, desesperado que estava organizando, liga para ele: irmão, cadê você, meu irmão? Aí ele: rapaz, estou saindo de casa. Dá um tempo, o Eider agoniado, a irmã já chegou, todo mundo ali enrolando a irmã. O Eider liga de novo: fulano, cadê você, meu amiguinho? Estou no Uber. Aí Eider: passa mais um tempo, cadê você, meu amigo? Não, estou aqui, estou entrando aqui na porta, aqui na mais perto. Jesus, ele mostra que ele viria a todas as fases, crendo ou não aquelas pessoas. Mas na última fase da igreja, que é a igreja Apocalipse, ele está dizendo para mim e para você hoje, que ele está batendo a porta. A decisão é sua, de realmente tirar as máscaras e viver um cristianismo digno, correto, íntegro, verdadeiro. E quando eu entendi isso, mudou a minha vida. Porque quando eu entendi o significado da cruz, o que ele fez por mim, mudou a minha vida. Um Deus extraordinário. Quando você olha para o universo,
a complexidade que é o universo, com leis que nem a física decifrou. Um Deus que criou leis para que o universo existisse, e criou um planetinha azul. E Carl Sagan diz: um ponto azul no universo. E ele veio aqui, deixando o seu trono de glória, de majestade, de rei, para morrer por mim. Não tem como amar um Deus desse. E cabe a gente parar de brincar de ser cristãos e levar a sério ser seguidor de Cristo, porque Ele está à porta, Ele está prestes a voltar, e só cabe a você e a mim tomar uma decisão hoje, quando sair por aquela porta, uma decisão de se entregar, de sair de crente frio ou crente morno para um crente quente, verdadeiro, conhecedor desse Deus que morreu por mim e por você. Eu queria convidá-los a ficar de pé para a gente orar. Querido Deus, Pai amado, estamos aqui, Senhor, num templo cristão que o Senhor constituiu desde a época dos apóstolos, para dar sentido à nossa fé, de nós podermos congregar, de nós podermos vencer as nossas debilidades humanas, do egoísmo, do egocentrismo, das maldades que nós fazemos neste mundo, porque aqui é uma escola que lapida o verdadeiro cristão. É aqui que nós aprendemos a conhecer quem é Deus. É aqui que nós entregamos a nossa vida a Deus. E é aqui que tomamos as decisões para, quando sairmos pela porta do teu templo, sermos luz e sal no mundo. Para sermos luz, Senhor, representar o Senhor dentro de casa, no trabalho, na própria igreja, no bairro, aonde nós estivermos, sermos dignos de ser chamados de cristãos, e que o Senhor possa, nesse momento, fazer com que os nossos corações e as nossas mentes sejam transformadas verdadeiramente, que a gente permita que o Espírito Santo quebre barreiras, traumas, preconceitos, ceticismos, para que haja uma verdadeira transformação de dentro para fora. E suplicamos, Senhor, para que o Espírito Santo nos dê força nesse processo de santificação, nesse processo de transformação, nesse processo de revolução espiritual, para que a gente saia daqui convictos do que o Senhor quer que nós sejamos verdadeiramente. Mas cabe a decisão nossa de segui-la ou não. Leva-nos para casa em segurança. Mas eu gostaria, Senhor, neste momento, sei que eu não sou digno do Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe as lutas que eu tenho, e o Espírito Santo me ajuda nesse processo. Mas eu gostaria, Senhor, como o Senhor falou para Abraão, para Moisés, desculpa, o Senhor falou para Moisés, Senhor, lá no Monte Sinai, e Moisés ensinou Arão, para que Arão proferisse uma oração, dentro do templo, na porta do templo, para todas as famílias que estavam ao redor do templo, para abençoá-la e levá-la a cada vez mais a conhecer a Ti, Pai, quando diz: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti,
Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Paz que só vem através de Cristo Jesus. E eu entrego tudo em tuas mãos, em nome dele, amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. A presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Saia daqui com essa certeza de que Ele é contigo, Ele é por ti. Até semana que vem a gente se vê, sábado 9h30 e domingo no mesmo horário. Boa noite e tenha uma feliz semana.